Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Muito bem pessoal, terminei o meu mata-bicho. Ontem a gente lucrou os meus incríveis 12 mil kwanzas, a nossa média de vitórias de 10 mil por dia. A gente busca sempre uma margem de vitória de 10 mil, mas ontem não teve como. Lucramos 12 mil kwanzas e hoje só esta manhã já fizemos 3 mil kwanzas e a gente vai somando pouco a pouco, até porque os principais campeonatos terminaram e a gente vai lucrando tudo que puder, quanto puder, pouco ou muito, a gente vai somar no final de semana e saberemos então quais rendimento a gente teve, se foi proveitoso ou não, mas até agora está a ser muito bom, estou a adorar apostar ao vivo. Quem não está no chat, envie uma mensagem na nossa página do Facebook, Apostador Alfa também, vamos lhe adicionar no chat que é para passar a pegar as entradas ao vivo, mas é ficar mesmo atento, porque as entradas são ao vivo e temos menos de 3 minutos para analisar os jogos, tirar os IDs, mandar no chat e menos de 2 minutos para vocês pegar aquele ID, apostarem, darem as suas entradas e assim poderem lucrar junto com a gente. Mas antes de falarmos disso, vamos ao que interessa por agora. 13 horas de Djurgården contra Hammarby. Estamos aqui diante do segundo contra o quinto colocado da tabela classificativa do campeonato sueco. O que é que eu gosto nesse jogo? Nestas duas equipes eu gosto de golos. São duas equipes de gol, como podem ver. Muitos golos mesmo. Vemos um de Djurgården que vem com um histórico de 4 vitórias, um empate e uma derrota, 0 derrotas, perdão. Marcou 14 golos e sofreu apenas um. Vai enfrentar um Hammarby que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 8 golos marcou e sofreu 7. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Djurgården, 2 empates e 1 vitória para o Hammarby. Dados complementares. Vemos um Djurgården que não venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 2 golos e meio em 5 dos últimos 5 e Djurgården sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Já o Hammarby marcou primeiro em 6 dos últimos 8, teve ambas marcam em 4 dos últimos 6 e teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. E nos confrontos diretos, o Hammarby ganhou e empatou 7 dos últimos 9 jogos entre essas duas equipes e tiveram menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 confrontos. Então, para essa partida, conforme eu disse, eu gosto de gol, a gente vai ficar aqui, tem um cenário bonito esses jogos, então a gente vai ficar com mais de 1,75. Se você já pegou a sua caneta e preparou o seu papel, anota aí o primeiro número do nosso ID é o número 5, não se esqueça. E dito isso, a gente vai passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 16 horas temos Metz contra Saint-Étienne. Estamos aqui diante dos playoffs de acesso e despromoção. Os melhores vão passar para a primeira, nesse caso o Metz já está lá. E os piores, quer dizer, o Saint-Étienne que já está lá, as piores campanhas vão descer para a Liga 2 da França. Mas temos aqui o Etienne que vem com um histórico de 5 derrotas, 0 empates e 0 vitórias. Marcou 5 golos também, sofreu 5. Vai enfrentar o Saint-Étienne que vem com histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 8 golos marcados, 5 golos sofridos. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Metz, 1 empate e 2 vitórias para o Saint-Étienne. Dados complementares, vemos o Metz que perdeu 5 dos últimos 5 jogos. Teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 10 jogos. Teve ambas marcam em 10 dos últimos 10. E Metz perdeu em casa em 4 dos últimos 5 jogos. Já o Etienne, em confrontos diretos, tivemos menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5. O Etienne venceu 3 dos últimos 4. O Etienne marcou primeiro em 3 dos últimos 4. E
O Metz venceu em casa em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vê um cenário bonito também. Vai ficar em mais de 1,25 e seguir para a análise dos palpites do nosso jogo. Mas antes, pega a sua caneta, o seu papelzito e anota aí o segundo número do nosso ID. É o número 7. E disso, a gente se vê no próximo jogo. 17 horas, Atalanta contra a Fiorentina, campeonato italiano. Estamos aqui diante do quarto contra o oitavo colocado da tabela classificativa da Liga Italiana. Temos aqui o Atalanta que vem com histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota. Marcou 10 gols e sofreu apenas 2. Vai enfrentar a Fiorentina que vem com histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 8 golos e sofreu 7. E em confrontos diretos vemos aqui um Atalanta que venceu 2 vezes. Tivemos um empate e 2 vitórias também para a Fiorentina. E em dados complementares vemos um Atalanta que venceu 6 dos últimos 7. Marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e venceu em casa em 6 dos últimos 7 jogos. Já a Fiorentina teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 9. Teve ambas marcam em 8 dos últimos 8. E a Fiorentina ganhou e empatou em 7 dos últimos 8 jogos. Já em confrontos diretos, a Fiorentina ganhou e empatou em 6 dos últimos 8 jogos. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e a Atalanta marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar também com mais de 1,25. Já sabem, a dança é a mesma. Se terminar com apenas um gol, a gente vence na mesma. E o terceiro número do nosso ID é o número 1. E dito isso, a gente vai passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas, temos aqui Atlético Mineiro contra Bahia. Estamos aqui diante de um Atlético que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 7 gols e sofreu 5. Vai enfrentar o Bahia que vem com um histórico de 4 vitórias, 1 empate, 0 derrotas. Marcou 7 gols e sofreu apenas 1. Vem confrontos diretos, tivemos 3 vitórias para o Atlético, 0 empate, 2 vitórias para o Bahia. Em dados complementares, vemos aqui o Atlético que teve menos de 3 gols e meio em 3 menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. E o Atlético venceu 5 dos últimos 6 jogos. Já o Bahia venceu 5 dos últimos 6 também. Teve mais de um gol e meio em 6 dos últimos 7. Bahia marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e em confrontos diretos ambas marcam em 3 dos últimos 4. Bahia marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e Atlético venceu em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos de 3,75. E o nosso quarto número do ID é o número 2. E dito isso, a gente vai passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito aqui a crescer no YouTube. E você que está aí desse lado, deixa nos comentários qual time você apoia na Série A do Brasil. Deixa nos comentários qual é o seu time no Brasil, qual é o time favorito. Mesmo que tu não acompanhes a liga, deixe aqui qual é a equipe que tu adoras apostar e quase nunca ou poucas vezes deixou você na mão, poucas vezes fez você perder dinheiro. Vai lá, quero saber quem você apoia no Brasil. Ainda 20 horas temos Vasco da Gama contra Flamengo. É o quinto contra o 13º colocado da tabela classificativa da Série A, onde vemos aqui um Vasco que vem com um histórico de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 5 golos marcados e 9 golos sofridos. Vai enfrentar um Flamengo que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empates e 1 derrota, 10 golos marcados e 1 golo sofrido. E em confrontos diretos tivemos 1 vitória para o Vasco, 1 empate e 3 vitórias para o Flamengo. Dados complementares, temos aqui um Vasco que não venceu 6 dos últimos 7 jogos, perdão. O Flamengo venceu 3 dos últimos 4, o Flamengo marcou primeiro em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Em confrontos diretos, o Flamengo venceu 4 dos últimos 5, o Flamengo marcou primeiro em 3 dos últimos 4 e o Flamengo venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida a gente vai fechar também em menos 3,75, já sabe? E o nosso quinto número do ID é o número 6. E dito isso, a gente vai passar para as análises dos palpites do jogo seguinte. 22 horas e 30, temos ainda a Série A, São Paulo contra
Cruzeiro, estamos aqui diante do sexto contra o oitavo colocado da tabela classificativa da Série A do Brasil, onde encontramos o São Paulo, que vem com um histórico de 4 vitórias e um empate de 0 derrotas, 9 golos marcados e 2 golos sofridos, vai enfrentar um Cruzeiro que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 9 golos marcados e apenas 1 golo sofrido. Em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o São Paulo, um empate e 2 vitórias também para o Cruzeiro. Dados complementares, vemos o São Paulo que venceu 6 dos últimos 7 jogos, São Paulo venceu em casa em 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos, já o Cruzeiro ganhou e empatou 9 dos últimos 11 e perdeu o primeiro tempo em casa em 3 dos últimos 4 jogos. Em confrontos diretos, o Cruzeiro venceu, ganhou e empatou 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e São Paulo venceu em casa em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar em menos 3.75 e seguirmos então assim tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 2 de junho de 2024. Não se esqueça, o sexto número do nosso ID é o número 7 e dito isto vamos finalizar o nosso vídeo para saber então aquilo que nos trouxe aqui, que são os resultados do dia. E não se esqueçam, deixe o seu like porque a gente precisa muito desse apoio de vocês aí do outro lado para sentirmos aquele feedback e porque não só nos deixa realmente um pouco mais próximo dos nossos objetivos. O nosso objetivo é crescer no YouTube e gerar mais vitórias para nós e para vocês aí do outro lado, e o terceiro objetivo é alcançar o máximo de gente que a gente puder, porque a gente faz isso de coração para vocês e de graça, totalmente de graça, porque a gente quer vencer com todo mundo e precisamos também da vossa ajuda. Já falamos demais, sem mais enrolação, vamos a isso. Muito bem, para o nosso palpite final temos aqui 16 horas Mets contra Santa Catarina, ficamos com mais de 1,25. 17 horas temos Atalanta contra Fiorentina, mais de 1,25, já sabem, né? Neste código, se terminar o jogo com apenas um gol, a gente ainda se vencerá metade. 20 horas temos Bahia contra Atlético Mineiro, ficamos com total de golos de 3 opções, menos 5 golos, não pode haver 5 golos nessa partida. E ainda 20 horas temos Vasco da Gama contra Flamengo, ficamos com exatamente 4 golos, não pode haver 4 golos nessa partida. Com isso a gente conseguiu uma odd de 1,54 para dobrarmos os nossos investimentos ou muito perto disso. Sem mais enrolação, vamos em tela cheia para finalizar. Mais o último número do nosso ID aqui é o número 5. Não se esqueçam de deixar o seu like, se possível partilhe com os seus amigos no Facebook ou com os seus grupos do WhatsApp, que isso nos ajudaria muito a crescer. Agora, sem mais enrolação, vamos finalizar o nosso vídeo. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.